É tudo matemática, né? Não sei se vocês estão sabendo. Fui no Congresso Internacional de Astrologia, eu não trabalho com astrologia, né? Resolvi dar aula, botei a cabeça de fora, falei, pô, o mundo virou astrologia, eu estava lá fazendo museu, eu não sabia. Aí fui agora no congresso, sei lá, de 30 palestrantes, 25 estavam falando do índice cíclico e mostrando só coisa matemática, gráficos e contas e números, porque é tudo geométrico, é geometria. Ritmo, né, emanação, um negócio, sei lá, desenhado, assim, caprichado, planejado. Parece que tem uma lógica, assim, que traz matemática quântica, cósmica, né, dessa hora. Júpiter dá a volta em 12 anos, então ele pega o humano no ciclo. 12, 24, 36, 48, 60, 72. E ele é o expansivo. E Saturno? Saturno é o contrativo, é sístole de astro. Todo movimento precisa de expansão e contração. Saturno tem ciclo de 28, de quase 29. Então vamos pensar 30. 30, 60, 90. Se você fizer 90, você vai ter o terceiro retorno. Já Urano é 84, então quase ninguém sobrevive para pegar um retorno de Urano. Mas se você passar de 84, você entra na esfera sideral. Você vai para outro, né? 90, 92, sei lá, você já está, sei lá, despachado, mas não foi. Né? Uma coisa íntima. Deixa a pessoa de boa, sei lá, se ela tiver a vida boa. Liberta, né? A libertação, é libertação de Urano, né? Revolucionário, né? Passar de 84 bem. Então Júpiter e Saturno, eles mandam em tudo. Tudo que acontece no social é sob o comando de Júpiter e Saturno. O ser humano esperneia nessa hora, né? E fala, não, eu é que estou no controle, não está não. Tudo menos controle, né? A gente é muito pequeno e a gente pode controlar a nossa língua. Ninguém faz, mas divide. Sai da boca, quando você abre a boca e fala. Isso é um negócio bom que está na tua mão. Sua língua. Seu gesto. As coisas que você faz no mundo. Porque você vai ser conhecido pelas suas ações. E as suas ações pintam a tua cara e o teu estilão. Você não consegue disfarçar muito isso. O resultado de como que você é de fato na ação. Mas, você vê que historicamente você não controla coisíssima nenhuma. A história te dá uma rasteira, tá todo mundo caído no chão falando, caraca, mano, por essa eu não esperava. Um negócio assim. Só que os caras que estão estudando já esperavam por essa. Já falaram, ó, de 2014 começa a despencar. Vertiginosamente, vai até 2020, despencando. 2020 é o fundo. Depois começa a subir de novo, como tudo. Desce e sobe. Tudo é desce e sobe. A gente queria. A gente queria mais estabilidade, mas nada parece que é assim. Então deve ser de propósito que a gente precisa subir e descer. Senão talvez a gente fosse ficar flat assim. Se deixasse com a gente ficar só. E aí você não evolui, né? Sem desafio de algum tipo, né? Somos todos errados mesmo, tendo trabalho pra caramba, né? No nosso jeito errado de agir, de falar, por exemplo. Todo mundo tem esse problema mundial. Isso a gente tem acesso a transformar. Agora a história nem liga pra gente. A história não tá nem pra gente. Porque a história é o resultado conjunto. Pô, e o conjunto é muito baixo nível. Caralho, ser humano eu vou te contar. Que decepção. Aí o povo fala, não, mas tem Deus dentro. Eu falo, mas tá embaixo um monte de entulho. Deus nem consegue se manifestar esse que mora dentro de todo mundo. Ele está coberto de camadas de ego desorganizado, doideira, emocional, de tudo que é tipo, né? Então é uma situation. O que está fora está dentro, você devia, né, pensar que não está tão bem assim dentro de você, né? Você está até bem. Diante disso tudo. Você está bem, a gente é 7% que andou de avião. 7% das pessoas do mundo a gente anda ou andou de avião. Acho que todo mundo aqui está nos 7. Estamos aqui numa casta privilegiada de gente que tem acesso.
93% do mundo não tem acesso. É que a gente não pensa isso, não sabe isso, não tem consciência do privilégio, mesmo estando ruim para você financeiramente, por exemplo. Entendeu? Nós estamos já num privilégio danado. Aí tá para quebrar isso, aí vem uma coisa que quebra isso, que é o quê? Abriram o fórum de Davos dizendo que 2.100 e poucas pessoas têm 60% do dinheiro do mundo. É um colapso da matéria. Aí já não é a gente. Não, e mais 20% já pega mais, vai para 80%, está na mão de pouquíssimas pessoas. Todo mundo está naufragando, só que tem gente que está num botinho mais maneirinho. Tipo nós, não preso na tábua. Ou então morrendo afogado na travessia. Então, tem muito mais gente morrendo afogado do que os nossos problemas de classe média empobrecida. Né? Então, mais essa visão de por pior que esteja na situação, porque eu comia quando era criança, meus pais cuidavam um pouco de mim, eu tive acesso a não sei o que, não sei o que lá. Isso é para fazer a conta certa. Né? Pode querer ficar se enganando, mas esses números posicionam você em relação à matéria, à tua realidade material. Né? E é sobre isso, porque Júpiter e Saturno estão juntos em Capricórnio. Quem tem Capricórnio? Ele é o topo, lugar norte do mundo. E ele é a matéria. Mas qual a matéria? Em alto nível de compreensão. Então, por exemplo, ele é absolutamente poupador. Não vai gastar com nada. Você imagina um cara milionário, bilionário. Não gasta dinheiro nenhum. Chupatinhas, E né? mas aí tem o Patinhas, ele é uma vertente, a outra vertente é Bill Gates. Botando dinheiro em redes de iniciativas. Tem muito valor agregado. Aí falaram que essas 2.100 e poucas pessoas, 1/3 é herança. Tipo, zero valor agregado. E tem esses novos milionários que empregaram muita gente, fizeram... Tem valor agregado ao dinheiro, que é o valor de prestação de serviço real. Isso é mais Capricórnio. Um negócio muito alto nível. O cara descobriu, implantou a comunicação global. E isso trouxe muita riqueza para os gênios da matemática, da inteligência artificial, etc. Os caras não tinham nada, e depois ficaram milionários, bilionários, toda uma oportunidade só para quem tem cabeça. Mas quem tem cabeça já não é plutocracia. Plutocracia é o dinheiro mandando. O que existe no mundo é plutocracia. Por que existe grande conservadorismo? Para conservar o cofre e não distribuir, não dividir. Então são armas que protegem, exércitos protegem os donos do dinheiro. E isso é que vai ser quebrado a partir de forças que vão mudar o rumo, porque é o fim do ciclo do materialismo, vamos dizer assim. Em 2021. Não, em 2020 é o fim do ciclo. De 180 anos. Mas um ciclo de 180 anos, para começar outro de 180, 190, nós estamos na passagem. Mas essa segunda coisa demora para chegar. Você imagina. Tem uma transição, estatisticamente, né? A romper. Mas aí o que nós vamos ter? Impactos. Vou dar um exemplo de um impacto. Eu vou ter que parar de falar, na verdade. Eu já estou dando a palestra, o povo não chegou. Rita está faltando. Eu achei que você tivesse começado. Pra mim, gente. Eu comecei, mas eu vou rebobinar a fita. Vocês podem ir tomando um café. Não, o que eu preciso. Então, Rompimentos. Então, assim, 60 e 60. Só que grandes conjunções, também com Plutão, que é agora e depois Marte também entra, fazer um quarteto, agora, para fazer a última entrada dessa galera em Terra, que é o mundo material.
Então é um grande ciclo da matéria do ponto de vista dinheirístico, dos dinheiros e da matéria, da consumição da matéria, 180 anos de ignorância e perversidade em relação ao mundo material. Dinheiros absolutamente concentrados em realezas, em castas, né, em monarcas, né, porque é uma monarquia financeira que tem exército que manda no mundo. Então, assim, em 180 anos isso se consolidou. Agora começa a quebrar, de 2014 para cá. Num dos, porque é um zigue-zague, né? Sobe, fica, melhora, desce, blá, 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 depois de novo. Sobe, desce, sobe, o negócio parece um eletrocardiograma, assim. Se você observa a sua própria vida, observa a história, tem expansão e contração o tempo inteiro. Então não dá para discutir se às vezes você tem que contrair e às vezes você vai expandir. Se você não percebe isso, você erra o timing. Está querendo expandir na hora de contrair, contraindo na hora de expandir. Os dois representam também a graça e o esforço. A expansão e a contração, a estrutura e o que está sobre a estrutura. Saturno é a estrutura e Júpiter é a expansão, que se apoia na estrutura. Então eles são uma dupla dinâmica. Assim, se você tem oportunidade e não está preparado, você perde. Se você está estruturado na hora que não há oportunidade, você também perde. Então parece que tudo em nós seria perceber a oportunidade e estar pronto na hora que o bonde passa. Júpiter é o bonde passando. Saturno é o meio fundista que corre e sobe no bonde. Então assim, se a gente tem uma sociedade hedonista, que só quer ficar de férias, porque o ser humano ele quer isso, light, para ele ficar de boa, como se pudesse ser uma invenção até da prosperidade que o mundo teve no século XX, só para alguns, e miséria para o resto do mundo, porque o sistema material como ele foi organizado em 180 anos é excludente, é perverso, o ser humano não é fluxicheiro mesmo. Então, assim, o que domina o mundo é o dinheiro, que tem exército, que rola em arma e que isso é a realidade. Então, assim, e nunca foi melhor. Já foi, inclusive, pior. Porque bastava o rei não ir com a tua cara, ele mandava cortar a tua cabeça. Esse mesmo que é Game of Thrones, assim, geral, hoje continua assim. Poderes concentrados, bem. Qual a boa notícia? A boa notícia é que isso está acabando. Claro que isso vai espernear muito antes de acabar. Né? São os estertores. Né? Vai acabar por quê? Porque entra 180 anos de ar. E entra por aquário, que é o humanismo. Então, de repente, é o valor do humano, para além da matéria. Mas como é que isso entra? Isso entra na falência múltipla dos órgãos ecológicos e econômicos da Terra, porque dá para ver. O que isso vai obrigar? Uma potência. Que potência? Coletivos. Nós fomos egoístas até aqui. O século XX é o século egoísta, ele é o trono do egoísmo. É competitivo, é burro, é uma burrice, porque tudo evolui por colaboração. Eu até gosto de contar uma historinha que Darwin era enxovalhado, assim, na época dele. De repente, quando ele está para lançar, demora para lançar o livro dele, quando ele vai lançar, ele descobre que tem um cara novinho, fazendo a mesma pesquisa. E eles viram colaboradores. Grandes cabeças são cabeças colaboradoras. Muitos cientistas não fizeram copyright de suas coisas, não fizeram patente. Isso é aquário. Sempre tem gente à frente, 100 anos na frente. Sempre vai ter essas pessoas. Então assim, eu também mencionava que, após dizer isso, essas bolinhas que nós estamos vendo são as 5 bolinhas visíveis a olho nu que todo mundo no mundo viu. Na China, na Índia, os estudiosos do sistema solar viam
Mercúrio, eventualmente, não sempre, Vênus sempre, Marte sempre, Júpiter sempre, Saturno sempre. E começaram a fazer essa associação. Quando descobriram o eletromagnetismo, aí conseguiram medir um pouco essas coisas. E no século XX, matemáticos estudaram os ciclos, porque você tem computador para calcular aquilo. Então todo mundo entendeu que estamos só nós, e que não só estamos só nós, como a influência absurda. Então imagina, aqui por exemplo seria uma grande conjunção, que é mentira, né? Botou assim só para a gente entender. Nunca fica assim, ó, todo mundo alinhadinho, não. Isso aqui é impossível, porque Mercúrio é 88 dias para dar a volta, entendeu? Plutão é 250 anos. Mercúrio 88 dias para Plutão 250 anos. Netuno 165 anos. Para dar a volta em torno do Sol, né? Então, assim, Urano 84, Saturno 30, Nós 28, 29, nós 365 dias. Exatamente. E o Mercúrio 8 dias. Dias. Ele é Mercúrio? 8 dias? É o aceleradinho. 88. É o aceleradinho, geminiano. Não, é agente falador. É nosso sistema falante. Falador humano. Que é um negócio para estragar a vida, né? Dependendo de como você fala, como você pensa, se torna a vida impossível para você. Se for uma coisa muito sem noção, né? Porque você causa muito, né? Estão gostando desse evento, Chico? Tá ótimo. Então é isso. Lá na frente eu mostro mais um pouquinho as luas, como esses caras têm um monte de lua. Vênus lá de ácido sulfúrico, Terra, cinturão de asteroides. Isso tudo é pertinho, é como se fosse Bete Albano e Laranjeiras. Saturno estaria no lugar mais distante. Olha, vou mostrar de novo. Urano tem anéis, né? São galáxias, né? Essa do olho, né? A galáxia. É linda. O ser humano, lá, nos anos 70 mandou a Voyager. A Voyager ficou até ano passado mandando foto, desde os anos 70. Então o macaco não tá de bobeira, não. Quando resolve fazer um negócio foda pra caralho, faz. E esse negócio movido a energia solar, sabe o que me espanta? Esses anos todos nunca deixou de mandar as fotos. Passou pertinho de tudo. Então tem fotos olhando assim para os anéis de Saturno. E Júpiter também, do ladinho de Júpiter, vendo as luas de Júpiter, uma coisa absurda. Ah, mandava foto o quê? Não era ótico. Era em ondas eletromagnéticas, computador transformado em ótico. Entendeu, né? Se não fosse essa captação eletromagnética... Ó, isso é legal de ver. Tá vendo? Todo mundo tem anel, todo mundo tem lua pra caramba. Ó. Então a gente tá muito, a Terra é pequena e tá muito sob influência. Ela é bem menor, porque ela é 10 vezes menor que Júpiter, né? Que ela tá grandinha só no diagrama, né? Ela tá... Então, Tem uma lua de Júpiter ali que está quase tamanho da Terra. tem umas 30 e tantas luas. Júpiter seria o segundo Sol. Ele não teve massa. A maioria das estrelas é dupla, né? Eu acho que é por isso que quase todo mundo quer casar. Eu faço essa associação na hora. É muita estrela dupla. O povo gosta. A maiorzinha e a menorzinha. Então, esse foi o primeiro estudo dos caras lá em... Olha só o que o cara fala. A propósito de circunstâncias extraordinárias, poderia dizer que existe um efeito, uma relação entre este gráfico e os períodos de transtornos mundiais, sobretudo econômicos. Como se pode ver, cada depressão não corresponde a uma guerra, porém enquadra sempre alguma anomalia de ordem econômica. Que estamos nesses 200 anos de matéria, de materialismo. Então esse aqui é o século XX, quando começou o estudo. Olha a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Guerra da Coreia, 1968, no Iraque. Mas o que seria a concentração dos planetas? Assim? Ficam todos no mesmo signo.
Agora estão todos em Capricórnio, Todos alinhados, né? todos alinhados, colado um no outro, do ponto de vista longitudinal. As longitudes. Está todo mundo em Capricórnio. Ainda Marte é rapidinho, fica 2 meses e meio em cada signo, né? Ele passa rápido. Mas durante 2 meses e meio ele vai se juntar com 3 barra pesadíssima, punk rock, que é Saturno, Plutão, e Júpiter ele está dando uma aliviada. Mais ou menos isso. Então esse é o gráfico do século XX. Esse eu fiz para mostrar de 1900 até 2020, para a pessoa ver onde é que está 2020 aqui. O gráfico do lado é o quê, Marcinha? Isso aqui eu vou mandar para vocês, vocês vão poder ler o que está escrito. Aqui vem de 1900, esse aqui é o quão perto estão. Um do outro. É, um do outro. Aqui, por exemplo, 300 aqui aproximou muito. Olha só, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras de independência, revoluções aqui. Depois vocês vão... Eu vou mandar para vocês esse PDF, vocês vão olhar com calma. Mas é importante ver como o sobe e desce do negócio. Você vê que a vida tem uma dinâmica de sobe e desce. De começar a ficar favorável, de repente entra em crise, depois fica favorável. Então eu fiz esse juntando 120 anos para vocês verem em 2020. E agora, aqui é todo o século 21. Tá vendo 2100 aqui embaixo? Ó? Aqui eu fiz de 2000 a 2100. O sobe e desce continua, mas olha 2020. Isso em relação ao século 21, porque eu tinha mostrado para vocês em relação ao século 20. Estava perto como a crise dos anos 80, econômicas graves, assim. Então, Significa que em 35 também vai ter alguma coisa... não, é um sobe e desce, não adianta discutir com o desenho do negócio. A gente anda no sobe e desce, danado. Inclusive a nossa psique também. Se você olhar para dentro de você, você vê que tem momentos up e momentos down. Assim, naturalmente. Então, olha como é que está 2020 em relação a outros momentos. Né? Então, assim, o que eu acho interessante é porque a gente acha que a gente tem o controle. Só que a gente é minúsculo, a gente tem controle de nada mesmo, parece. Pelo que eu pude entender ao longo dos anos, observando não só a mim mesmo, o mundo à minha volta, e os pressupostos de coisas como a astrologia. Porque, por exemplo, a gente está submetido à política e aos colapsos ambientais. Quando tem a lama de Mariana, é um negócio totalmente fora da nossa mão, das pessoas que estão aqui dessa sala, nesse sentido. A gente poderia compreender o quanto a gente está submetido a tantas coisas, inclusive ao desenho do nosso corpo. Isso também é um fator determinante. O lugar que você nasceu, etc. Sua personalidade. Então você imagina se esses ciclos não iriam influenciar a humanidade. Tá vendo aqui o pesquisador? Depois vocês abrem na internet e pode ler a pesquisa deles com riqueza de detalhes. Eu trouxe aqui um resumão para explicar o que é 2020. Eu só não entendi essa escala, essa ordenada aqui. É aproximação à distância. Por exemplo, aqui eles se juntaram, mas eles não estavam tão juntos assim no sentido grau. São 360 graus. Você considera conjunção até com 10 graus de diferença. Então tem um cara a 1 grau de Capricórnio e o outro a 12. Isso é uma conjunção. Na projeção que você faz ali do século, a próxima era, o que é essa escala que vai de mais a menos 100? Aqui eles ficam mais próximos do que nunca. Aqui eles ficam próximos, mas eles estavam mais que não estavam aqui. Esses mesmos planetas lentos, Júpiter e Saturno, eles comparam esses 5 aqui, ó, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então aqui já são outros pesquisadores, está vendo? Ou seja, que são os espanhóis pesquisando. E já a partir do gráfico desses caras, do Gauchon, desse cara, Gauchon Barbot, eles projetaram o século XXI. Entendeu? Mas é porque
o outro gráfico, esse gráfico ele não passa pelo zero, né? Esse gráfico ele está todo no mesmo Isso. espectro, e o outro que você mostrou... Isso. E é a pesquisa de cada um que eles usaram, o parâmetro. Mas dá no mesmo. Entendi. Dá no mesmo. Eles resolveram fazer. E aí você. Eu botei, logicamente, a referência, para quem quiser saber mais, entrar numa. Porque na palestra eu teria que passar por isso mais rápido. E como você disse, a grande diferença aí, né, que agora nesse 2020 é em terra, ali em 35 a gente já vai estar em ar. Essa transmissão. Começa 180 anos, 190, 200 de ar. Não só 2020, é o vale máximo do século XXI, como ele termina um ciclo de 200. Que na verdade é que se deu de 180. Porque tem um fenômeno que se chama retrogradação, como é que não dá para explicar, porque demoraria, que ele vai, depois ele volta. É só visual, não é de verdade, é só aparente. Então, enfim, e você vê que assim, 2021 e 2022 tem uma ligeira subidinha para a direita, assim, tímida. Depois sobe muito 8 anos para dentro, depois desce. Então, assim, nós vamos. Esse aqui que é um objeto de nosso estudo que vem de 2014, aqui é 2014. Então também vocês podem ir lá estudar isso aqui, mas eu queria mostrar isso aqui, que eu acho que isso aqui fala por mim. Assim, o que eu vim explicar? Justamente uma coisa que o gráfico explica, nós estamos num vale profundo ligado à matéria. O que está acontecendo do ponto de vista material? Um colapso. Em que isso impacta na minha vida? Aí cada um tem uma posição no mundo, vai saber. Impacta muito mais para os pobres do mundo e para o meio ambiente. As pessoas, embora, que é a próxima slide que eu vou explicar. Se você tem os 4 elementos e o mundo físico é o assunto de agora. Mas você tem o mundo do ser, do ego, que é o fogo. Você tem o mundo mental, que são as coisas diárias, e o mundo emocional, que é a água. Só que nós estamos há 180 anos no mundo físico. Para o mundo físico, não interessa essas outras atividades do fogo, do ar e da água. O mundo da terra, ele até passa bem com o mundo da água. Mas ele não se relaciona com o mundo do fogo e com o mundo mental. Então, para tudo da matéria, é a matéria. E o meu mundo mental atrapalha, dependendo. E o meu mundo emocional, atrapalha muito seu mundo material. E o meu ego, a minha vaidade, as minhas pretensões, aí acabamos de atrapalhar completamente. O quê? Uma evolução do seu mundo material, chamado sustento. O que a gente tem a dizer? Que quem compra, os 3 da matéria não compram nada, tá? Touro, Virgem e Capricórnio, eles não compram nada. Quem que compra? Seu mundo emocional, blá 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 da sua cabeça e seu ego. É esse pessoal que vai às compras. Então, o que acontece? Eu não tenho nenhum signo de terra, não tem nenhum planeta em signo de terra no meu mapa. Sempre é hora de aprender com quem sabe. Você tem que ser tudo que tem para ser? Não. Mas a primeira coisa é identificar, eu não sei. A primeira coisa é falar, eu mando mal. O que é 2020? Você vai ter que tomar atitudes simples, básicas, para sair da infantilidade, da emocionalidade, da falta de visão, da falta de noção da sua realidade material. A sua realidade material não pode ser uma incógnita para você. Você não pode ficar alheio ao haver e o dever, o que entra e o que sai. Então, assim, a única coisa que me chateia é porque o capitalismo é uma coisa que só ganha quem tem muito físico, muita afinidade com o mundo físico. Ele exclui todos os outros elementos, entendeu?
Capitalismo é uma coisa seguinte: se você tiver talento administrativo, financeiro, comercial, você está bem. Se você não tiver, você está naufragando, assim, no sistema. Então, assim, isso realmente eu acho isso um problema, e isso é uma coisa também que vai ter um impacto, depois eu explico como. Marcina, posso te pedir para acender o abajur? Em gerenciar o mundo físico, o seu mundo físico, que é toda a matéria, tudo que você se relaciona com os sentidos. O que você está chamando de mundo físico? É o percebido pelos sentidos. Você vê por esse gráfico que a gente é um conjunto, a gente é formado por essa mistura aí. Puxa um pouquinho para trás, me ajuda. É só pegar mais aqui um lugar, né? Foi, né? Tá ótimo. Se você pensar que você tem 12 signos, 4 elementos, você tem o mundo material, ele precisaria da colaboração dos outros elementos, mas os outros elementos não dialogam com o mundo físico. Então, se você é uma pessoa do mental, provavelmente você não acessará o tabuleiro de xadrez do capitalismo. Se você é muito emocional, se você é muito das águas, e a sua emoção está sempre na frente da tua manifestação no mundo, você também terá dificuldade de se relacionar com o mundo físico. E se você é um criativo, inspirado, que quer se tornar, que quer conquistar coisas no ser, você também se relacionará pouco com o mundo físico. Só que eu sempre sinalizo que o mundo físico é o único passível de modelar de fato, que é difícil modelar a confusão dos seus diálogos internos. Você acessa pouco modelar esse mundo, o blá 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 da tua cabeça, o que você fala. Você tem uma dificuldade na modelagem disso. O mundo emocional nem se fala. Haja terapeuta para a peste emocional que domina o mundo. E no mundo também do ego, você pode desviar muito do que interessa e não chegar no mundo físico. O que acontece com esses outros 3 elementos? Eles desdenham um pouco o mundo físico. Então você acha que está equilibrado financeiramente é um negócio menor. Então você acha que bacana é a minha conexão com o cosmos. E até tem um princípio, que até da cabala ancestral, todo o cosmo foi feito para você aqui agora na Terra. O mundo físico é a sua existência terrena, é seu corpo e seu tempo. Para você, aí o que acontece com 2020? 2020, estão todos os planetas lentos em Capricórnio, que é o rei do tempo, é o senhor do tempo. Quem é Capricórnio? É o meu lugar no mundo. Veja, tem um lugar separado no Zodíaco, que é a casa 10, que é de Capricórnio, que é um lugar, que é o seu lugar de estar no mundo quando você cresce e amadurece. O que é contra isso? É ficar infantil a vida inteira. É outra opção que você tem. Não olhar, não dar escala aos seus dons. Você pode guardar os dons dentro de casa. Você pode desviar, mudar de assunto. O que Capricórnio quer? Compromisso, resistência serena, planejamento. Assim. E, por exemplo, você pode pensar que sei lá, na matéria alguém chegou a ter uma grande influência no mundo. E você pode pensar no Dalai Lama, também para Capricórnio. Então, assim, é o seu lugar no mundo, seja o que for. Só que em Capricórnio, o que ele quer? Quer que você, adulto, uma vez que você fique adulto, que você consiga trazer tudo do seu sustento. Isso não tem a ver com enriquecer. Tem a ver com ser absolutamente, digamos, tem várias palavras que eu poderia usar, de responsável
ou inteligente de uma maneira racional com o fluxo da matéria que passa pela tua mão. O dinheiro é um ícone. Então, assim, na hora que você está inserido num mundo mal, que abriram, vou falar para quem não estava, abriram o fórum de Davos dizendo que 2.100 e poucas pessoas têm 60% do dinheiro do mundo. Então, o mundo sempre foi Game of Thrones. Sempre teve realeza, corte, exército, metralhadora, dragão. Então, assim, nunca foi diferente o mundo. Nos últimos 180 anos isso se estabeleceu, que é justamente esses 180 anos de matéria, de mundo material. Quando chega ali no fim, vai mudar para o ar, que é o humanismo, que é a inteligência. Em algum momento, talvez triunfará o humanismo, que agora muda. Depois de 180, chega em Capricórnio. Qual que foi a minha motivação de dar essa palestra? Avisar para todo mundo o que não pode fazer em 2020. Ah, eu não sou o rei do negócio do dinheiro. Cara, assim, então vou te falar. Primeiro vai lá e estuda Capricórnio. Se você entrava no Google, lia tudo em inglês e francês, tudo que tem sobre Capricórnio, para ver se você aprende como é que é. Isso é uma opção. A outra opção na verdade, seja sério, porque R$50 salva uma vida em algum lugar. Não seja fanfarrão com dinheiro. Não seja fanfarrão com seu corpo. Para de comer loucura. Então, assim, exige uma seriedade que ninguém tem praticamente. Tipo, Capricórnio é o auge da matéria. Quem é assim? Sei lá, pouca gente chega lá no 10, achei meu lugar no mundo, dei escala, influencio positivamente naquelas coisas que são o meu dom. Pouca gente dá escala. Então 2020 é o ano de não gastar dinheiro nenhum. Se você puder levar o seu custo fixo a zero, você ganha uma medalha. Já que não pode ser zero, é perto de zero. O que você vai abrir mão? De tudo. Tudo o quê? Tudo que eu posso abrir mão. Sem ser emocional. Você pode querer ficar emocional, você pode querer ficar mental, seu ego pode querer participar. A liberdade é total, só que não vai funcionar onde Capricórnio em Touro, porque Urano entra em Touro. 7 anos de loucura ambiental. E a gente está vendo, o que eu estou falando não é novidade, eu só estou mostrando os gráficos, porque a gente está vendo isso. Então, assim, há um tempo atrás entrou em Touro, começa a impactar a matéria. Pá, 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 pá. E Capricórnio. Então, assim, vamos respeitar as forças universais. Mesmo que a gente seja muito emocional, ou muito mental, ou muito criativo, ego, não sei o quê, o mundo físico é passível de construção. Então você não pode ser um bobo do destino com o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não compra. Ponto. Mimimi zero, porque Capricórnio é assim. Não. Você tem que chorar por outras coisas, não é por causa do negócio de dinheiro. Capricórnio fala assim para Câncer, não. Câncer é lindo, porque é a mãe guardando dinheiro, né, embaixo do colchão. É difícil canceriano perdulário, tem que ter uns planetas em leão para ter uma vontade de comprar as coisas para os outros, né? Então, assim, é o eixo da família. Então, Capricórnio é o cara que ele dá escala sem gastar. O que ele vai fazer? Trabalhar 12 horas. O que o corpo quer? 8 horas de trabalho. No que você quiser. Você escolhe. Mas se quiser dar 4, só lá na Alemanha você vai conseguir alguma coisinha vivendo nesse ritmo. Topo da pirâmide alimentar. Então, assim, estamos no Brasil, somos capitalistas, como sistema. Não se amadureça. Capricórnio é o maduro. Dizem que o grande colapso é colher a fruta verde. Ela não serve para semente, ela não serve para comer, não é o melhor momento dela, e você colhe verde. Diz que isso aqui é ruptura, né? Então, esse Capricórnio é o senhor do tempo, ele sabe o tempo necessário para uma coisa acontecer. Então, ele planeja até 2025. Ele para com ele mesmo. E outra coisa, o Capricórnio é um cara que fica sozinho. Ele não está na galera. Que ele sabe aonde estar sozinho, na sua dívida com o banco.
Capricórnio, ele sabe isso. Então ele não fica inventando. Ele vai lá e ele quer dar um jeito. Se for vender empada, ele vai fazer isso porque ele não quer ficar vermelho. Porque vermelho não é inteligente. Vermelho é a criança que quer, eu quero não sei o que, eu mereço não sei o que lá. Capricórnio não é a lógica inteligente. Peraí, deixa eu ver que dinheiro entra. Deixa eu ver que dinheiro sai. Haver e dever, sem nada sofisticado, não. Isso que eu acho bonito na matéria, é um negócio simplinho. É o dinheiro que você entra e o dinheiro que sai. E outra coisa, vamos trabalhar muito. Eu tenho uma hora que eu falo assim, férias em 2022. E aí eu vou dar notícia, esse negócio acontece 60, 60 anos, ele quer da gente qualidade máxima. Eu só quero dar um pouquinho na minha área de interesse, não vai rolar. Os mais exigentes do zodíaco, Sagitário e Capricórnio. O terceiro de fogo, que ele quer ser mesmo, pós-graduação, entendeu? Pós-doutorado, pica das galáxias, não sei o quê. E Capricórnio de escala para minha área de interesse. Então você transforma o que você faz e sem muito investimento em espécie, mas um investimento em trabalho absurdo. Uma sociedade hedonista acha ruim trabalhar. Não tem nada de alta performance que não precise do seu corpo e do seu tempo. De aprender um instrumento até correr maratona, ou andar de skate, ou sei lá o que você quiser. Nada prescinde de muito tempo, Saturno. Do seu corpo funcional, Saturno ainda. Ninguém toca piano absurdamente sem estudar 8 horas. Então, assim, se você quiser ficar vivendo de outra maneira, você pode. Só que vamos dizer, a ordem cósmica está dizendo, acabou a brincadeira. Não, e engraçado que Capricórnio é irônico e assim, e é espirituoso. Não é acabou a brincadeira, acabou o humor, não. Acabou a brincadeira. Continua tendo humor. Então, assim, só que você vai se organizar e você vai fazer a curto, médio e longo prazo um projeto da sua inserção no mundo. E como está mudando para Aquário, eu sugeriria que o que você vai ganhar escala na sua área de interesse sirva a muitas pessoas, a coletivos. Então, você não pode mais ser o que foi. Né? O cara ia lá, não tinha nada, virava Silvio Santos. O cara lá, não tinha nada, virava Bill Gates. O cara lá, né? A gente que não tem esse talento, não está rico, né? Não tem ninguém rico, é gente que não tem interesse específico em dinheiro, em construir patrimônio. A maioria dos meus amigos é artista. E eu brinco, não, agora você tem que descer lá do Olimpo, não, eu ia falar da cobertura e ir lá no térreo. Fazer continha e fazer um Excel da sua vida. E eu acho que gente que tem coisa, tipo casa, não sei o que lá, tem que fazer um painel, um infográfico numa cartolina. Porque assim, como você não tem interesse e você vai inadvertidamente para o seu mundo material, você só perde. E você cuida, é igual negócio de comida. A pessoa ficando velha continua comendo igual criança. Com dinheiro é a mesma coisa. Com os bens é a mesma coisa. Então, e assim, em termos de tempo de vida humana, é com 50 anos que você chega nisso. Então nós estamos pegando um negócio agora com essa super concentração de Capricórnio, em gente de tudo que é idade aqui, que não tem 50 anos, que tem mais de 50 anos. Você tem 40 e já sabe que você tem que se comportar igual uma pessoa de 50, um pouco isso, sendo super responsável com o dinheiro. Principalmente o respeito, porque Capricórnio pensa assim, que o centavo conversa com 1 milhão. Foi a minha amiga que falou isso. Então você não é um perdulário, você não desperdiça. Você sabe que dinheiro salva vidas. Entende? Difícil ganhar. Então assim, não use o seu mundo emocional. Esse ano você vai ter que pegar todos os seus desejos de consumir e colocar em quarentena. Você vai ter que dar um jeito nesse povo. Assim, os 3 de terra, olha, o mundo físico, o corpo, o ofício e o tempo. Os 3 de terra sabem trafegar na matéria.
Toda é a matéria-prima, toda do mundo. O bloco de argila, o bloco de mármore, tudo a matéria-prima e vigem as ferramentas, instrumentos de transformação dessa matéria-prima no auge que ela pode ter como instrumental para viver no mundo. Todas as invenções, de tudo que transforma a matéria. Virgem representa também a terra, as plantas e os animais. Então não é pouco virgem, defendo muito esse signo incompreendido. Que é um negócio sensacional. E Capricórnio? Capricórnio é a visão grande e angular que dá escala a touro e virgem. Touro ficaria só no quintal e virgem só no laboratório ou na oficina. Capricórnio dá possibilidade de sustento a partir disso. Então ele dá escala, ele tem visão social quando é bem aspectado. Pode virar de patinha, sem dúvida. Porque a avareza é um dos vícios. Sem dúvida pode virar. Mas não é, mas digamos, simbolicamente não é isso. Simbolicamente é a possibilidade de tornar a matéria responsável, com responsabilidade de consumo. Precisa de muito pouca coisa. É capaz de fazer muito esforço para conseguir uma excelência e uma sobriedade, uma austeridade. Isso tem a ver com amadurecer. Amadurecer na matéria, amadurecer para o seu corpo, amadurecer para os seus bens. Então, assim, dentro do sistema capitalista, dentro de um sistema socialista, digamos que você faz isso de uma maneira mais light. Tipo, nos países nórdicos. Então, todo esse povo que tem, né, Europa do Norte e tal, que você tem o socialismo que divide o bem, você pode até não ter tanta essa relação. Agora, no capitalismo, você é eliminado do processo se você não aprender o jeito de fazer isso. Eu acho que no Brasil o jeito de fazer isso não é menos que 8 horas por dia de trabalho, no que você quer que traga sustento para você. De preferência tendo um insight, uma visão de como você vai ganhar escala e como aquilo vai te trazer sustento, com investimento de trabalho, com pouco investimento financeiro. Você não pode ficar de jeito nenhum descansando. O Capricórnio não aceita que você esteja parado. Mas não quer que você se apresse, não. Ele quer um planejamento. O planejamento diz quando. Porque aí a pessoa fica desesperada, começa a correr amanhã, não. 60% planejando, 40% executando. Essa é a lógica. Ah, eu quero conseguir não sei o que, dar um curso de não sei o que lá. 60% é planejando, pesquisando, entendendo. Quem faz isso? Ninguém. A gente vive inspirado, a gente vive por aí. Assim. Então aqui é para mostrar Capricórnio no alto, né? 2, 6 e 10, né? Inclusive em touro tem muita representação dos recursos e talentos também, do dinheiro. Os 3, a carta quando você abre o livrinho está escrito poupar, no número 1. Então assim, se você não tem uma perspectiva poupadora, 2020 é um ano para brincar disso. O que 2020 espera? Isso. Precisão. Se equilibra lá. Nenhuma lágrima. Descansadinho quando estiver lá em cima. Elas escalam mesmo, né? Não, nossa, pode despegar. Silencioso, não pretensioso, concentrado, absolutamente focado na excelência, no presente. Ela não olha pra cima. Não, ela sabe onde quer chegar, mas é como é senhor do tempo, é agora, é hoje. Eu tenho sem uma lágrima. sem uma lágrima e sem culpar o mundo. Esse cara não culpa nada pelo seu estado. O seu estado são as suas escolhas. Não podemos deixar de mencionar que o mundo capitalista é excludente. Então você está sob um desenho, uma arquitetura material de exclusão. Mas ainda você tem que prestar atenção. Você não pode ficar alheio. Eu acho que uma das principais dificuldades é ficar sozinho. Tudo isso que eu estou falando, você vai passar talvez essas 8 horas sozinho. As pessoas não aguentam isso.
Por quê? Porque nós somos mamíferos carentes. A razão é simples. Somos mesmo todos. A gente, sou jacaré, não precisava tanto, mas como é. Precisa de abraço, precisa conversar, precisa olhar, precisa estar em relação. Só que quando você amadurece, você percebe que você está sozinho. Quando você fala de 50, 60, você fala assim, 9 fora, se eu morrer com 80. No fim tem um sozinho para o sustento também. Quando você está ferrado de grana, você está sozinho. Não tem ninguém que segura essa onda. Então assim, faça isso em grande estilo. Entenda seu mundo. E outra coisa é soma e subtração. E alguma coisa de percentual nas regrinhas de 3. Acabou. Está exigindo de você o ensino fundamental. Então por que você não faz? Criancice, loucura psíquica, viajação de tudo que é tipo, inventado, milhares de coisas. E a gente tem uma sociedade que não te dá suporte nenhum. E o negócio é malvado. Você vai ficar fora, entendeu? Se ninguém te explicar como você deve agir. Então assim, eu até brinco que as pessoas me escutam falando isso aqui, até parece que eu aquilo ali. Não, eu não aquilo ali. Não, até sou bem de fazer força, mas eu estou falando, com toda a situação, eu estou colocando para mim metas, posturas, transformações, para ver se eu afino com os caras, entendeu? Meu instrumento fogaréu, eu tenho um fogaréu, então se eu tenho... Quieta esse pessoal de fogo, entendeu? Quero me afinar com o que está de cara, toda uma revisão. Por exemplo, no meu caso eu tenho empresa, 21 anos, tal, não sei o quê. Toda uma revisão do meu processo, do meu esquema, de como é que eu vou me organizar em 2020, tal, um negócio que eu não tinha feito ainda. Epa, eu vou ter que fazer. Vou ter que passar esse tempo com essas planilhas. Eu amo Excel. Eu sou da área de criação, mas eu amo. Até porque é um negócio bobo. Você ensina com a criança de 9 anos, ela vai lá e... Então assim, por que você não aprende Excel? Um negócio bobeira dessa. O negócio vai somar e... Eu tive que... Na verdade, eu tenho empresa há 21 anos, com 10 anos eu chamei um cara para me interditar. Falei, epa, tem alguma coisa muito errada comigo. Chamei um cara que 2 anos ele me implantou no sistema e eu obedeci. Então hoje eu tenho acesso a um modelo, que é o que me gerencia. Então alguém fez um modelo para mim. Só que isso dentro de empresa. Você no seu orçamento doméstico, é muito bobo esse modelo. Aí, por causa dessa palestra, sabe o que eu descobri? Que tem um monte de gente que dá a maquininha para você se organizar. Tem mais de uns 30 apps de graça. Para você fazer no app o seu negócio, o seu lance. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, sabe? Então assim, olha, vê tudo que você tem, entende, vê se você pode dar um rumo para algumas coisas. Capricórnio é espertão. Ele está olhando o topo da montanha, para o mundo material. Ele está no Everest, contemplando tudo. Então, cara, a gente tem que brincar disso, porque ser só quem é. Se você não é, você tem que simular, você tem que fazer um psicodrama, você tem que falar, ó, eu vou cortar tudo, vou ficar vivendo igual um monge. Capricórnio é o cara que fica vivendo igual um monge, felizão. Ele não está comprando nada, ele está felizão. Se a sua alegria vem de comprar, comece a desconfiar. Porque assim, se você não for um fera nisso, você vai ficar no vermelho. Capricórnio fica no vermelho nunca. Simplesmente ele sabe reduzir a quase zero. E sem ficar infeliz. Ele fica comendo falafel para sempre. E não fica tristão. Fica de boa, não compra nada, usa as mesmas roupas e tal. Então assim, é uma visão de austeridade. Porque o mundo capitalista ele é tão terrível que ele faz você desejar ser burguês. O que acontece com quem consegue, não tinha dinheiro, não começa a ganhar? E ela vai para a burguesia na hora. Certinho, já compra um palácio logo, viver como um palaciano. Então assim, não se iluda. Se a gente é simpatizante do socialismo, a gente vive de maneira burguesa e classe média. Não vive igual um socialista. Assim, nem do ponto de vista não político. Você podia levar uma garrafa d'água toda vez que sai de casa para dar para morador de rua. Esse socialismo, praticando socialismo. Nós somos simpatizantes, vivemos uma vida. Então assim, dentro dessa vida burguesa, o máximo possível é reduzir quase nada seu custo fixo.
Ah, eu vou morar com a minha mãe um tempo. A mãozinha do WhatsApp. Mora. Sai do aluguel, vai morar um tempo com a sua mãe. Combina muito com esse momento. Então, assim, por que você não faria durante 1 ano, 2 anos um negócio desse? Fosse dando ruim, depois você sai, dá outro jeito, mas você gastar muito aluguel, essa coisa que Capricórnio não faz jeito nenhum. Ele compra um container e bota no quintal de alguém, entendeu? Ele não... Assim, do jeito que as coisas estão organizadas, você não tem opção, você precisa alugar. Só que agora entra o negócio do Airbnb, que já é as coisas de aquário. Só aluga um quarto, você compartilha, isso já é a próxima coisa que já está se avizinhando, assim, né? Que é o compartilhamento, co-work, co-living, né? Então, isso está entrando, devagarzinho. Que isso que resolve. Que a outra coisa para... Que é coisa... Ó, Capricórnio, os bancos representam Capricórnio. Agora vai ser um pau nos bancos. Que é coisa mais vampira do que banco? Olha que coisa perversa. O banco ganha quando você entra em desespero. Quando você perde. Que coisa mais perversa do que isso? Porque aí você começa a pagar aqueles juros de uns 400, 300 ao ano. O banqueiro está felizão e você, cara, tem gente que se mata. Então, assim, Capricórnio pode gerar esse tipo de coisa, porque os caras que sabem, que gostam de bolsa de valores e que entendem daquela parada lá, porque dinheiro é vaso comunicante, eles vão tirando dinheiro de tudo e vão sugando para dentro de um sistema. O mundo está organizado assim. Sei lá, talvez 5 mil pessoas têm 80% do dinheiro do mundo. É por isso que falta tudo para todo mundo. Podendo ter casa, comida e água, todo mundo, se quisesse, do jeito que tem recursos para isso. Então, assim, Capricórnio, ele vai desde de saber modelar a matéria, porque, assim, os anos 60 fizeram uma coisa que eu acho muito ruim com a ideia de dinheiro. Para quem tem que ir dinheiro? Para quem não é humanista. Os humanistas. Aqueles dinheiros serão distribuídos. A pessoa não vai roubar, a pessoa não tem. Eu até posso dizer que eu trabalho com o governo, o pessoal do governo faz museu, trabalha 21 anos com um pesquisador universitário, nunca viu corrupção na área de pesquisa. Quando o ser humano é humanista, está interessado no negócio sensacional, ele raramente vira um corrupto. Não vira. Agora, a pessoa interessadona em dinheiro, como a políticos, virarão corruptos. A maioria, 99%. Então, assim, a gente está vivendo nesse esquema. Só que dinheiro indo na mão de gente que sabe distribuir é maravilhoso. Então, se você é essa pessoa e pega um edital e sabe distribuir, é o que se quer. O que o novo ciclo vai inaugurar? Tudo que é coletivo, para que essas coisas não fiquem centralizadas numa pessoa só. O que está morrendo? A centralização. O que está nascendo? A descentralização, que é muito mais inteligente. O Brasil é um lugar ingovernado, só se vê Deus e seus comandados. Ainda mais com esse povo completamente amador e burro. Você não tem como administrar um negócio desse. Quando vejo administrativo Capricórnio, o negócio é inadministrável. São muitas variáveis. O negócio tem que vir um prêmio Nobel de economia, juntar uns 10 para ver se acha um modelo. Não tem nem como modelar. Um país escravocrata, classista, capitanias hereditárias. Arrumamos uma confusão. Né? Então, assim, a situação que está é a situação de impacto dinheirístico, de ordem financeira. Posso fazer uma pergunta? Sim, até vou responder, mas vou pedir as perguntas no fim, anotar, porque eu vou responder. então tá bom. Então tá. Vai. Não, vai. Então, assim, depois, dito isto, dizendo que você tem que fazer todo o seu esforço durante 2 anos, os próximos 2 anos, tem que contar com a sua resiliência, com a sua seriedade, com a sua capacidade de se concentrar, de você dar ênfase ao que você veio fazer no mundo de uma forma responsável, profissional. Faltou essa palavra. Sai do amadorismo. Sai de casa. Sai do amadorismo, sai de casa, planeja. Planeja de uma maneira consequente, inteligentona, para você ficar sozinho pensando no seu negócio, vem. Não é que não está ao seu alcance, é que você não parou para fazer isso. Para
entende o que você veio fazer no mundo, faz a curto, médio, tô dizendo as coisas de Capricórnio, eu tô falando dentro da linha daquele povo ali, ó. Foram comer o capim dos deuses, só quem sobe daquele jeito ele consegue. Então, assim, se você quer chegar no topo do seu lugar no mundo, isso que a gente chama de auge, é do seu tamanho, entendeu? Não é o auge daquela outra pessoa, não. Isso é muito importante dizer também. Não é o auge da Madonna, não. É o seu auge. Porque quando você está pensando num auge que não é seu, você fica paralisado. O Capricórnio não é nada paralisado, ele tem um plano, ele tem meta, ele tem método, ele é sério, ele está levando a sério. E ele está fazendo o que ele combinou com ele mesmo. Está enrolando, não arrumando desculpinha, não. Então, assim, a gente tem que olhar pra gente e falar assim, pô, ativar, né? Modo sério, maduro, ativar maduros, pessoa madura, entendendo o que veio fazer no mundo e vendo o que falta e para onde que ela tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. Vai querer seu corpo e seu tempo, então não enrola, entende? Seu tempo sentado, planejando, por exemplo. Se você não está afim de dar isso, você pode, porque sua liberdade é total. Não tem ninguém te segurando, você pode falar, não quero nem saber. Só que eu acho importante explicar que isso vai estar em alta, altíssimo. Se você fizer isso, o que você vai ganhar é muita coisa. Você não tem nem ideia. Se você não é naturalmente um Capricórnio, entendeu? Você não tem ideia do que você ganha quando você se organiza. Quando você planeja. Quando você prospecta. Quando você faz um desenho de até onde você pode chegar. Inclusive Capricórnio, que é o topo da montanha. Então você pode fazer um desenho para você em alto nível. Você não pode ficar modestinho, não. Você tem que, pô, com minha força que eu tenho, como eu poderia impactar positivamente o mundo? O que eu deveria fazer? Você vê, hoje no mundo da internet, tem tanta coisa que você pode fazer, porque está ao alcance de todos aqui. Então, assim, em que ambientes eu deveria estar trabalhando que eu não estou trabalhando? Porque eu não estou parado com o meu corpo, com o meu tempo, fazendo um negócio que só eu posso fazer por mim. Tem várias coisas que só você pode fazer por você. Então não terceiriza. Não terceiriza se transformar numa pessoa consciente da missão. Cada um com a sua. Na sua escala. Ah, eu também queria dizer que muito fogo, muita água, também pode errar na escala. Você bota uma meta para você inatingível. Capricórnio, ele só bota meta tangível. Só tangível com a minha realidade, meu todo, né, recursos e talentos. E Virgem, tudo no Excel. Não me enrola não aqui, ó. O Excel. Vou baixar o app aqui. Então, assim, e Capricórnio, assim, eu tô querendo... Mostra aí o Excel e vamos ver o que nós temos no estoque. Então, assim, é cuidando da matéria que a gente devia cuidar. A gente não cuida porque isso nem é... Digamos, a gente está perdido no espaço. Quando você fica adolescente na sociedade, você entra totalmente divagando pelo espaço sideral, porque não tem orientação nenhuma. Nem essa bobinha que isso devia ensinar na escola. Meu filho, você só tem 2 moedinhas. Ah, o biscoito custa uma moedinha. Você deveria explicar, porque você não infantiliza a pessoa. Se você não tem, você não tem, então não compra. E para que ter tanto desejo? É pro seu ego, é para o seu emocional e pro bababá. O negocinho que fica falando com você, vai lá, não sei o que, não sei o que. Então, assim, Capricórnio é razão. É o razoável. Digamos assim, seria o ponderado, com cautela. Cautela porque está olhando do alto da montanha e está vendo. Não está inventando historinha. Ele sabe o que ele tem, que ele pode ter acesso, só que ele não pensa pequeno, tá? Então, assim, você também não deve pensar pequeno. E quando tem 3 caras, 4 caras em Capricórnio, pensa grande. Se eu fizer uma escala de quem eu sou, a influência que eu tenho no mundo, onde eu posso chegar? Você tem todo o direito de pensar isso. Ah, eu posso chegar a ser um cara da ONU, direitos humanos, você pensa, pô, por que você não poderia? Para Capricórnio não tem, eu não posso. Eu posso pensar um negócio. Eu gosto muito de contar uma história do menino que é quase um filho, assim.
a mãe era muito hippie, o pai e tal. Aí ele era muito inteligente, um cara gênio, o tio dele também, de informática. Ele com 13 anos já estava trabalhando, ensinando as velhinhas da vila. Ele com uns 14 anos, ele juntou todo mundo de internet na vila. Pagava uma só, porque a mãe não tinha dinheiro. E no quarto dele estava escrito assim: eu quero ser rico. Ele é um querido. É um garoto sensacional, desenha, pá. Ele ficou muito rico, com 25 anos. O que ele fez? Um software absurdo para a escola. Escola particular, controlar tudo, o aluno, a hora, todo o negócio da escola. E conseguiu vender para o Brasil inteiro, até para os governos. Ele é todo correto. Aí ele falou que separou do sócio, porque o sócio fazia as pessoas chorarem. Falou, eu quero ser amigo de infância. Mateus, não posso, quero comprar sua parte. Ele todo inteligente, o lugar dele, daqui a pouco tinha 60 pessoas trabalhando com ele, o meu querido jovem. E ele falou pra mim que tinha planetas em Capricórnio, ele canceriano. E com Capricórnio, assim. Então ele falou, com 35 anos vou parar de trabalhar. Isso é uma visão, um cara novo, também é um talento absurdo também, tá? Então assim, tem muito talento natural e desejava sair da penúria, que passava um perrengue danado com o pai e com a mãe. A mãe teve ele jovem, ele que arrumava a casa, né? Ele ficava bolado da casa desarrumada, um negócio meio toque, todo certinho. Ele era o pai da mãe, ele adolescente era o pai da mãe dele, entendeu? Que Capricórnio é o pai, né? É o cara que sai para caçar porque a mãe está com um recém-nascido na caverna amamentando. É o cara que sai, busca, caça e traz. Então assim, e com a mega fauna lá fora, né? Tigre, dente, sabre, muita ameaça. Então assim, é muito consequente, ele enfrenta tudo, né? Então Capricórnio enfrenta tudo. Ah, mas eu tenho preguiça. Acabou de ficar fora do esquema, porque isso aí é zero preguiça. Né? Ah, eu tenho medo de enfrentar aquela branquinha ali, é zero medo de enfrentar aquelas branquinhas. Agora, ele planejou, ela tá ali, não tá de bobeira não, os ancestrais dela fizeram isso aí também, então não é que ela sabe que dá. Ela sabe que é provável, não é improvável, né? Ah, eu tô para trás aqui. Aqui eu falo, trago só as palavras-chave de Touro: matéria-prima, os materiais do corpo, trabalho, praticidade, segurança, estabilidade, obstinação, resistência, tenacidade, concentração, os sentidos, o prazer na simplicidade, a tranquilidade, espírito poupador. E da casa 2, e os outros também terão isso. Virgem também terá um pouco de tudo isso, né? Aí quando chega em Capricórnio, é prático e útil, são os hábitos, os ofícios, detalhes, as rotinas técnicas, o método científico. Tudo da matéria, né? Tudo para lidar com a matéria. A disciplina, a moderação. E Capricórnio, a matéria estruturada, o corpo funcional. Quer dizer, o corpo a serviço da função que ele deve ter no mundo. O tempo útil. O tempo é sempre útil. Eu estou fazendo alguma coisa com o tempo. Isso não quer dizer que ele não descansa. Ele planeja, inclusive, o descanso. O descanso dele é bem pensado. Porque ele é muito, digamos, responsável com o que ele coloca na matéria. Ele não está ignorando. Ele está fazendo todo o esforço dele, mas aquilo, no tempo que ele desenhou o cronograma e o físico financeiro, vamos dizer assim. É a perseverança, o planejamento, estabilidade produtiva, concentração, resistência, compromisso, disciplina, resiliência, economia e poupança. É o seu lugar no mundo, a sua profissão, as suas metas, é o longo prazo, é o seu papel social, o norte, a realização, a conquista, o reconhecimento, a consolidação, o topo da montanha. Então assim, a gente tem então essa grande concentração planetária nesse clima aí. São qualidades que, se você não tiver, você pode ensaiar e desejar ter. Porque tudo pode ser desenvolvido, se você não tiver preguiça. Você disse até quando? 2021? É 2020 termina, aí 2021 começa, eles mudam para Aquário, mas aí volta um pouquinho, vai um pouquinho para frente. 21, 22 ainda está nessa atmosfera, embora ela termine em 20,
De 22 em diante é que vai realmente para Aquário. Então a meta da gente é isso aí. Né? Aqui eu já falei um pouco, mas vou falar em rápidas palavras, porque aqui olha, são crise e mudança nas estruturas mundiais de poder geopolítico e econômico. É isso. A partir de demanda coletiva de ordem ética e social, pressão popular sobre governos anacrônicos, provocando reequilíbrio de força. Mudanças econômicas duras, restritivas e recessivas, limitando a expansão, disciplinando o consumo. Questionamento das formas de produção do século XX. Mudança na estrutura monetária. Novas moedas gerando impacto radical sobre o sistema bancário, pressionado por arranjos inesperados de natureza coletiva, no fluxo da riqueza. Mudança nas relações de trabalho. Impacto na disponibilidade de recursos financeiros e ambientais, maior responsabilidade social, novos métodos de cultivo agrícola e formas de moradia, com maior eficiência e compartilhamento. Entraram os fintechs. O que são os fintechs? São os bancos tecnológicos que só existem na internet. O Brasil hoje tem mais de 200. Isso causará grande impacto nos bancos. Acabou para os bancos. Isso cada vez mais vai ser assim. Saiam do Itaú. Não, o Itaú vai fazer também a fintech dele. Já tem. Não, isso eu estou falando, mas eu estou dizendo, ninguém não contavam com a minha astúcia. Eu quero dizer assim, esse sistema tenebroso, perverso da concentração, não contava que o Facebook fosse lançar uma moeda. Não contava com as criptomoedas. São coisas de Aquário. Assim, para o bem, porque Aquário é revolução, mas também é caos. Tá? Então, assim, mas se não tivesse tanto caos, talvez o dragão de 3 cabeças que está em cima do cofre não saísse dali. Então, assim, também isso é uma coisa para causar grande impacto. Pessoas se organizarão. Positivo esse impacto eu não consigo. Não, do ponto que nós estamos. Não, do ponto que nós estamos, vai ser importante que os bancos não existam mais com essa grande concentração. Eu falei descentralização. As fintechs são descentralização. Vou dar um exemplo. Meu amigo tem 15 irmãos, são 16 caras. Eles, ao invés de fazerem... todo mundo tem carro. Eles fazerem seguro do carro na seguradora, eles fizeram seguradora para os 16. Então, ao invés de eles pagarem seguradora, eles botam lá no banco, que são os irmãos, seguradores dos 16 caras. Então, estou falando, é a lógica dessa novo ciclo humanista. Pessoas se organizam, por exemplo, financiamento coletivo, ou coisas todas coletivas, de todos os tipos, inclusive bancos coletivos. Então, banco dos pobres, banco não sei o quê, vai ter... Aí, tchau, Itaú. Nem o seu, sua fintech, eu vou querer monstro. Um pouco isso. Você tem uma melhor você vai, né? Não tem escolha. O capitalismo mordeu o próprio rabo. É deflação na Europa. Não cresce mais. O bolo não cresce mais. Então vai ser organizado de outra maneira, descentralizando o dinheiro. Vou dar um exemplo. Não, demora. Talvez eu morra e não veja. Mas é para lá que nós estamos indo, inexoravelmente. Quer eles queiram ou não. Vou dar um exemplo do Napster, que é um negócio, porque tem sempre uns caras à frente do tempo. O negócio do Napster foi o que agora está consolidado. Eram as gravadoras vampiras, sugando sangue dos artistas. Aí o cara inventa compartilhamento de internet. Acabou por esses caras, as gravadoras... E os artistas foram se organizar de outra maneira, quebrando também os direitos autorais, né? Ficou uma zona. Mas os vampiros não tiveram. Foi um garoto de 17 anos, fez um negócio. Porque antigamente era assim, toma meu LP e grava uma fitinha cassete aí pra você. Pô, me empreste aquele LP, eu me gravar uma fitinha cassete, era assim, né? E agora chegamos no stream. Então assim, que coisa mais coletiva que isso? Fala sério, por que eu vou comprar 12 músicas se eu gosto mesmo de escutar 6? Naturalmente, é assim que é. Então assim, eu vou comprar 6, e vou comprar. Aí, agora já está o negócio, algumas pessoas estão comprando, muita gente compra. Então assim, isso aconteceu a revelia do que estava estabelecido. Então assim, quando fica a coisa super conservadora, é a reação à quebra-quebra que o mundo está, que a era de Aquário vai trazer e as novas posições de Aquário. Tchau, acabou para vocês. Então o que a gente está assistindo é assim, porque Capricórnio é tudo às claras, né?
Não me engana, não. Mas não me engana de jeito nenhum. Capricórnio é assim, né? Então, politicamente a gente tá vendo assim, todo mundo assumindo as barbaridades todas. As pessoas assumem que são genocidas psicopáticos, assim. As pessoas estão sendo assumido. E qual a importância disso? É a gente saber. Capricórnio, ele quer saber. Ele não quer ficar infantil. Ah, não, me conte isso. Ah, não, por favor. De jeito nenhum. Peraí. O que está rolando mesmo? Vamos saber o que é. Ah, é isso, né? Porque quando você define, você até estuda estratégias de reação. Mas se você não sabe, a coisa é dúbia. Está todo mundo roubando, mas ainda não está muito claro. Não, está claro, né? E, de novo, plutocracia. Eu tenho dinheiro, eu compro o exército, eu compro a polícia e eu domino. Isso sempre foi assim, só que isso não prosperará. Provavelmente não haverá uma prosperidade nisso que nós estamos vendo, porque isso não cabe mais no mundo. Ah, mas isso vai acabar ano que vem? Não sabemos, talvez comece a cair sim, né? Então aqui temos outros. Eventos extremos ambientais poderão alterar as regras e os players do jogo econômico. Ainda bem porque coronavírus é um evento de ordem física ambiental. Então assim, ainda bem que a gente está com isso aí desde o ano passado. Muda os players do jogo econômico. Hoje eu escutei que Stanford suspendeu as aulas. O Vale do Silício parou. A produção de smartphone caiu para metade, porque os insumos não estão vindo da China. Aonde teve o epicentro, olha que coisa mais de Capricórnio passando para Aquário, foi no Vale do Silício da China. Por que o negócio se disseminou? Porque vai um monte de chinês para os Estados Unidos, um monte de americano de um Vale do Silício para outro. Onde teve mais? Na Califórnia e Washington, onde estão as mentes. Então dizem até que é um vírus da área de TI. Entendeu? Por isso, porque começou a circular. Então a área de TI é a área de Aquário, né? Então assim, vão alterar o jogo econômico, dando origem a leis que limitam o consumo abusivo e irresponsável. Novas gerações confrontando as velhas práticas de gerenciamento do mundo material. Novos materiais, transmutação, novos usos e soluções eficientes surgirão como resposta à crise ambiental e social, com visão de longo prazo, amadurecimento da sociedade, compromisso com as novas gerações. Esse ano que vem, não. Começa em ciclo de 180, talvez se demore uns 10 anos, esse processo. Mudança de comportamento social, a partir da pressão criada pela escassez de recursos naturais, como água e alimento. Acabou de ter uma crise de água aqui, absurda. Você pensar que 2 bilhões de pessoas não têm água no mundo. Não tem água, não tem acesso à água como a gente tem de nascente. Tem que dessalinizar, tem que economizar, blá, 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 blá. E a gente... Então, assim, a gente não tem essa visão sistêmica, a gente é muito egoísta, a gente mal consegue se organizar para sobreviver, a gente é muito assim. Como é que vai ter essa visão de drone? Não tem. Então, assim, você nem está vendo o contexto onde você está. Né? Porque não, e assim, se você estivesse vivendo tribalista, de uma forma tribalista, estava tudo certo. Você acha que os índios lá do Xingu, os que estão isolados, estão ligando para isso aí? Estão passando essa conjunção aí de boa. Talvez essa conjunção leve à invasão deles. Mas eu estou falando, as sociedades que estão na natureza, integradas, elas não estão muito sob essas regras que tem a ver com política e economia. Não estão. As isoladas, né? Que vivem há milhares de anos, né? Passando de ancestral para ancestral, um jeito de viver. Em lugares que não estão globalizados, são pouquíssimos. As grandes fortunas serão convocadas a assumir o protagonismo na promoção de uma mudança de paradigma, que irá conduzir o próximo ciclo ascendente que inicia em 2021, apontando para o poder coletivo Aquário versus o poder plutocrático patriarcal Capricórnio. Bem, agora, eu escutei umas 3 semanas atrás que um desses milionários do Brasil, que são 200, 300, os grandes milionários do Brasil,
ele está reunindo 135 milionários. Esse Esse cara, eu esqueci qual é a empresa dele, é alguma coisa, eu acho que ligada a minério até. Ele falou que eles estavam para falar de inteligência espiritual. Escutei no rádio e falei, epa! Dizendo que o compromisso que as fortunas herdadas deles têm nesse momento no mundo. E ele deitou falação nessa direção. Depois eu soube que isso está acontecendo nos Estados Unidos. Juntaram, acho que, também uma quantidade alta, assim, 100 e tantos bilionários, para que mudem as leis para eles pagarem mais imposto. Um imposto que gere benefício social. Isso para mim é uma novidade absoluta. Nunca ouvi que grande fortuna não quisesse só esquiar em Aspen e em festa do Oscar. Porque é isso só que a pessoa quer, só chegar até aí. Já tá bom e não foda-se o mundo, né? Me lembro quando teve o tsunami lá, aquele imenso que teve acho que em 2004 na Indonésia, tinha um povo que não saiu de um hotel 5 estrelas não. O hotel, milhares de pessoas no mar, os caras continuaram no hotel curtindo, não pararam as férias não, continuaram. Então assim, é muita indiferença o mundo. Transferência de foco do materialismo excludente para as novas tecnologias e desenvolvimento de meios hábeis elaborados pela inteligência inclusiva, possibilitando maior justiça social. Desde o garoto que inventa um barco que limpa o oceano, sei que lá. Aí é uma pessoa, são ações individuais. Até do ponto de vista esotérico, a Era de Aquário não tem avatar. É o conjunto das consciências despertas. Então assim, se você não despertar em você o socialista, é você que tem que ser, não é um cara lá que te representa, não. É você que tem que fazer as ações socialistas. Então é isso. Esse que é o problema. E outra coisa, não é missão, não é missinha. É só uma coisinha ou outra que você faz pelas pessoas que alcançam a sua mão. Coisas simples. Não são grandes. É só você fazer alguns gestos, não pode só viver para você. Se você só viver para você, não tem Era de Aquário. Alguma coisinha você tem que fazer para os outros. Escolhe uns 2, 3, você tem que fazer alguma coisinha. Desde dar uma água, um cara morador de rua beber, sei lá, dá o seu jeito. Porque como é que você quer isso do governante se você não pratica? Se é só ideia na sua cabeça, fala sério. Capricórnio ia falar isso. Peraí, fala aí o que você tem feito a respeito. É tipo da pergunta de Capricórnio. Ele não ia ficar delirando, dando diagnóstico do mundo errado, né? O mundo é super errado, diagnóstico é toda hora, né? Se quiser falar mal, o dia inteiro falando mal desse povo, tá aí. Então ele quer que você se comprometa com o que você está falando e que você parta para a ação. Os 3 de terra partem para a ação. Fica ninguém de blá blá blá, não. Pá, o que eu vou fazer? De fato, né? Alguém lê para mim o último do BBA. Paciência, compromisso, visão sistêmica grande angular, austeridade, rigor, esforço, cautela e responsabilidade social estarão valorizados neste ciclo. A palavrinha sustentabilidade combina bastante com o Capricórnio. Combina. Tem ela aí, em algum lugar. É o cara que sabe a respeito disso. Ao mesmo tempo não esbanja, quer dizer, não esbanja nada. É sustentável. Não esbanja nada, é absolutamente. Sabe porque ele planejou, né? Quando ele, por exemplo, vem no inverno e ele tem que guardar víveres, que a neve vai cobrir lá fora. Ele faz isso em grande estilo. Ele sabe fazer esse manejo, né? E não sobra. Não tem nada sobrando nele, né? Então, organização e planejamento rigoroso e objetivo da sua realidade material, na intenção de otimizar e reduzir radicalmente os gastos. Dedicar tempo à administração e controle dos recursos disponíveis, dos seus recursos disponíveis. Poupar com inteligência e responsabilidade, implementando as ações necessárias para corrigir desperdício de tempo e dinheiro. Até queria dizer que Capricórnio é desperdício de tempo e não desperdiça nada. Então a pessoa falou uma loucura com ele, essa ofensiva, pá,
sabe? Não sai uma palavra da boca dessa pessoa, ela só vai embora. Assim. Isso afeta. Não, a cabeça é fria. A cabeça é super fria, então não fica assim ofendido. Não é nada ofendido. Olha para aquela pessoa e pensa, eu sou um figurante na vida dessa criatura. Ela está dando essa crise aí, é dela. Porque olha completamente esse pensamento. Ele economiza ao máximo com humanos. Ele não vai ficar gastando tempo com a doideira do outro. Não vai, ele simplesmente. E outra coisa, não fala nada, assim, precisa. Ele se desconecta, porque a cabeça está fria, ele está aí, sabe, por dentro ele está, sabe, um pouco assim. E por fora nada, cara de paisagem, assim, por fora. E nem quer provocar nada para não ter que lidar com o negócio, vai gastar. Então, não. Então, trabalhar intensamente com foco no médio e longo prazo, considerando o impacto social de seus objetivos profissionais. Ele é responsável, então, se eu fizer isso, o que isso provoca, o que é, e aí ele é o cara que faz a compensação de carbono. Pegada, né? Ele sabe a pegada, ele fala, não, agora, nossa empresa, porque assim, ele pode virar um vampiro, ele fazer uma empresa completamente sem escrúpulos, ele pode fazer isso. Né? E sugar o sangue do mundo, pode. São os banqueiros do Brasil, as famílias banqueiras do Brasil. Então isso pode acontecer, mas digamos ele pleno, ele mais para o Dalai Lama, seria ele tem o recurso, aquilo é sustentável, ele distribui, ele tem visão de escala, ele está no alto da montanha, ele está olhando de drone, ele está entendendo de uma forma sistêmica, ele planejou a curto, eu te falo, trabalhar intensamente com foco no médio e longo prazo. Você tem que pensar a sua vida daqui a 5 anos, só como organização de possibilidades. Você não pode não brincar disso, sendo adulto. Se você não faz isso, você está desconectado da matéria, você está sendo, mas você... Então, assim, quando você reclama de questões materiais, até para os meus amigos que são artistas, eu falo, se você se dedicasse a isso um pouco, você teria algo nisso. Tipo, eu vou dar o exemplo de plantar. Eu morei 2 anos na comunidade alternativa. Plantar dá um trabalho total. Quer seu corpo, quer seu tempo, você fica ocupado. E se você não fizer os negócios que tem que fazer, você não vai colher. E você ainda corre o risco de dar uma geada, não sei o que, não. Isso serve para dinheiro. Se você não age assim, o dinheiro quer que você olhe dentro do olho dele. Os centavos que você tem lá. Você não pode isso, não sei o que, porque isso é bobagem, isso é infantil. E isso é uma viajação total. Né? Existe uma coisa disponível e você ainda pode aumentar o seu recipiente, aumentar o seu sustento. Se você fizer isso de uma maneira consciente. O capitalismo é um lugar terrível para você, mas você não pode ficar em déficit. Isso em relação ao dinheiro. Em relação ao que você deseja do seu crescimento profissional, você não pode fazer todo o esforço. Se você não fizer todo o esforço, você vai chegar só ali. Não tem mais a ver com dinheiro, tem a ver o quanto eu vou investir aonde eu quero chegar. Do meu tempo, contactando pessoas, fazendo coisas, estudando, não sei o quê. Tudo que você precisa fazer para alcançar o alto da montanha, que é a sua versão top do seu dom, das suas possibilidades no mundo. Então você não pode ficar, você tem que olhar isso de uma maneira séria. Então, depois você vai fazer 50, 60, 70, 80, é melhor você fazer, enquanto você está vivo, os negócios não fazer. E não ficar distraído por aí. O São Tomás de Aquino fala, perder-se no variado. Fica perdido no varejo da vida. Perder-se no variado. Assim, aonde eu quero chegar? O que eu pretendo? O que eu poderia? Então isso é necessário. E é necessário sair do conforto, manter a cabeça fria, no sentido de leve, esfriar, subir, né? Descer o calor para a barriga e subir um frescor por uma mente que se planejou. Por que não está apavorado quando perdeu a chave? Porque tem uma chave reserva no lugar. É um pouco essa lógica de como que eu organizo.
Aí eu perco a chave sempre. Aí entra a virgem e fala assim, querido, olha só, aqui na porta eu vou deixar um gancho. Nesse gancho você vai deixar a chave. Toda vez que você entrar em casa. Acabou perder a chave. Olha o gesto de virgem na matéria. Estou sempre procurando minha chave. Meu amigo, olha só. Ganchinho na porta. E você vai adquirir o hábito de sempre pendurar a chave lá. O Capricórnio é um pouco isso. Ah, você não se organizou. Então como é que você quer estar bem materialmente? Não tem bom senso, não tem seriedade, você não olhou isso para valer. Você não fez tanta coisa por isso, você quer que isso dê certo? Você quer que chegue na matéria, se você não arou a terra, você não corrigiu, muito obrigado, não corrigiu o pH da terra, você não está regando, aí você quer colher. Não. A terra fala, não. Você pode até viajar aí, mas assim, não tem como. E eu brinco também que o mundo emocional também, não adianta chegar com terra no mundo emocional. Não vai funcionar ficar conversando. O mundo emocional é ligado a coisas tão profundas que o Blá, ele só vai deixar você com um diagnóstico. Porque é uma coisa de outra ordem, né? As emoções, elas querem outra abordagem, que também não é matéria. E a matéria também não quer abordagem emocional, não. A matéria quer bom senso. A matéria quer ordem, a matéria quer consciência de quanto eu tenho na minha despensa, quanto tempo pode ficar gelado. Ela quer isso de você. E se você não der, você não vai ter isso ordenado. Então, sair do conforto, manter a cabeça fria, ampliar a visão de futuro. Parar, olhar para lá e ver que você tem uma possibilidade daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Só cada dia. Respeitando o tempo necessário para o amadurecimento do processo. Paciência, disciplina, perseverança e resiliência. Porque a Saturno é o senhor do tempo, então ele não está com pressa, não. Ele fez o cronograma. Quem planta não pode ter pressa, porque as plantas têm certinho a hora de florescer e dar fruto. Então, se você é um cara apressado, você não vai conseguir. Claro que você pode fazer enxerto, que é assim que consegue fruta antes da hora. O ser humano é terrível. Mas tem a hora de plantar batatas e a hora e o tempo que ela vai durar até ela ficar para você colher. Então, para qualquer coisa que você projete do seu futuro, tente ter um pouco mais de modéstia, de humildade na hora de propor o prazo das coisas. Senão você delira no prazo, porque você quer rápido. Tem muita gente que quer rápido. Capricórnio é o cara que ele quer no tempo necessário. Então ele tem a visão também do tempo necessário. Onde é que ficamos? Férias só a partir de 2022. Amadurecer planos e metas com reflexão ponderada. Conter impulsos imaturos. Diminuir a necessidade de consumo, equilibrando haver e dever. Férias só a partir de 2022. Ser mais reservado. Isso é fundamental. Disciplinado. Colocar os objetivos em ação, sem desvio de finalidade ou subterfúgio. Segundo Einstein, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de se planejar. É necessário esforço, resistência e tempo para atingir o objetivo, chegar ao alto da montanha e acessar o melhor ponto de visão. É necessário muitas vezes abrir mão de ganhos imediatos, em função de um maior e melhor sustento no longo prazo. Márcia, que relação tem isso com os princípios da Cabala? Total relação. Eu queria perguntar. Não, depois eu pergunto. Total. Tem o último, eu só vou ler e a gente começa a pergunta. Então a sugestão é foco, coragem, método, capacidade de respeitar as demandas urgentes para atingir uma maturidade material estabelecida por seriedade e rigor. Centavo conversa com 1 milhão, que foi uma pessoa da Cabala que me disse que o avô falava. Compartilhar a bem-aventurança conquistada em sintonia com a próxima etapa. Tudo que você conquista, você tem que compartilhar uma parte. Tem que pegar ganhei isso aqui. Pega uma parte, faz um negócio socialista. Para você já se sintonizar com o negócio que está vindo.
O Capricórnio talvez não fizesse esse gesto, bom fazer. Não me esforço para mudar a forma de lidar com o mundo material. Não me esforço, Capricórnio, para garantir sua sustentabilidade imediata. Acho que foi. É isso. Bom, já estou indo. Obrigado, valeu. Tchau, gente. Eu tenho uma reunião agora lá com o meu contador, né? Vamos planejar os negócios agora. É Capricórnio? Não, mas tem O um pessoal bocado. Eu ia lá. perguntar quem é Capricórnio para você? Aquário eu gosto bastante Capricórnio. É. Bastante Capricórnio. É o velho, né? Mas já eu, né? Acho que eu vou dormir até 2022. Vou hibernar, que é um bom jeito de não ganhar dinheiro, né? Tá no lugar. Libra Um bom jeito de não gastar Não gastar dinheiro, de não gastar dinheiro. Vou hibernar para 2020. Márcia, posso fazer uma pergunta? Para as pessoas que justamente estão num processo emocional, até porque se perderam delas mesmas, assim, você falando justamente, não adianta ir para a cabeça que seria um diagnóstico e não resolve. Mas dentro desse contexto, como você vê que a gente pode melhor ajudar essas pessoas? Ela justamente não está necessariamente na matéria, ela não está no mental, está no emocional. Fica muito ela tá difícil perdida. ajudar pessoas na matéria. A não ser que você seja uma pessoa muito rica e possa fazer algo efetivo. Você tem recurso para fazer algo efetivo. Por quê? Eu acho que se você não tem esses ingredientes, é como um talento, é igual tocar piano. Se você não tem um talento administrativo, financeiro, comercial, natural, você nasceu com esse talento, tipo o meu amigo, com 14 anos, falou: eu quero ser rico. Ela tinha um talento e tinha um produto que interessava naquele momento. Fica muito difícil você vencer a sua personalidade para chegar perto desses negócios aí que eu falei. Porque para isso você vai ter que pegar a sua personalidade e falar assim: olha, você não é muito... como eu falei que aconteceu comigo em 2010, eu vou te interditar, você vai parar de me desviar do assunto, eu vou ter que me organizar financeiramente. Para isso tem que ter alguém dentro de você, mandando em você, né? Tem que falar: olha só, parou, sei que. Eu acho que a maioria das pessoas não tem nem esse comando interno. Deixa eu ir para o melhor lugar, eu estou aqui naufragando, não tenho talento natural, o que eu devia ficar? Parar para pensar muito, ficar quieto, pensando como eu vou resolver, achar dentro de mim. Segundo Reich, doença do século XXI é peste emocional. Eu concordo muito com ele. Tem um desespero, assim. E ao mesmo tempo, porque ainda não estamos apoiando uns aos outros, sabe? Na hora que estamos apoiando uns aos outros, a gente precisa de muito menos recursos. Né? Eu brinco que eu morava em comunidade, eram 10 adultos, 6 crianças. Eu cozinhava, meu turno de cozinhar de 10 em 10 dias. Que coisa mais inteligente que isso? Você come 9 dias comida dos outros, no 10º dia você cozinha para todo mundo. Está na cara que a colaboração é a coisa mais inteligente que o ser humano pode fazer, colaborar. Você não pode ter uma horta sozinho. Eu brinco que é bananeira, eu moro dentro da floresta, tem um bananal. O exemplo da bananeira, quando você colhe uma penca de banana, um cacho de banana cheio de banana, que elas amadurecem tudo ao mesmo tempo, você tem que convidar todo mundo. Os bichos, as vizinhanças, você não dá conta, você não vai. Você pode falar: agora eu vou fazer compotas de banana, doce de banana, vou vender bananada. A gente não fala isso, mas eu digo: a natureza ela é pródiga, ela é generosa. A gente não. A gente não tem a generosidade naturalmente. Alguns até têm, mas não é natural não. Natural é você guardar para sua família, negócio para não tem, isso aí. E compartilhar é a próxima coisa. O mundo está indo. Capitalismo, né? Quer dizer, não é nem guardar, mas tem que lucrar com isso. Tem que lucrar com isso, mas tem competir, também tem que só para competir, só a minha Em vez família. de colaborar, Não, agora competir, ficou pouco meu pirão primeiro. A competição. Farinha pouca. A gente é muito farinha pouca no pirão Mas primeiro. E se compartilhar é a gente novidade. Se vocês me dissessem alguma coisa sobre financiamento coletivo, há 30 anos atrás, eu ia falar: não, duvido. Eu ia falar isso. Vocês estão gostando do evento? E temos, né, financiamento Agora, coletivo. sabe uma coisa, Márcia, que eu quero, foi a pergunta dela, não sei se O que eu posso fazer por quem está do naufragando? emocional, que eu acho que é uma coisa que é muito importante, que eu acho que você falou disso, e você falou agora de Reich,
que a Terra é o corpo, né? E eu acho que a Terra é um grande continente para as emoções, né? Quando a gente está transbordado de emoção, se eu tenho um corpo que pode, deixa eu dar continente para essa tristeza e ficar com essa tristeza e poder sentir, não ser invadida por ela, então eu acho que também é um ano do corpo tá usado de uma forma cuidada, com perseverança, com disciplina, com atenção. E eu acho que esse corpo ajuda a equilibrar essa peste aí. E a presença que a gente estava falando do agora. Porque uma pessoa trabalhando em prol de uma meta está presente no agora. Mas assim, a gente tem um naufrágio. A gente tem um dilúvio assim, e emocional. E o capitalismo é um negócio terrível. Então, sabe, ou a gente se organiza em coletivos ou as pessoas naufragam. Naufragam porque não tem habilidade natural. Porque para mim essa habilidade de lidar com a matéria é igual tocar piano bem. É uma habilidade, a pessoa tem. Ela nasceu para isso, vamos dizer assim. Então, assim, por exemplo, eu que não tenho, eu chamei alguém para pelo menos eu não naufragar, porque eu ia me ferrar. Então eu falei, reconheci, minha nota é baixíssima. Cara, né? Então tem que vir alguém me orientar. Eu pedi orientação. E essa pessoa me salvou, do ponto de vista da minha empresa. E eu obedeci. O cara me provou. E ele me salvou. Ele foi só razoável. Ele estudou a minha empresa 2 anos como case. Como é que eram os fluxos. Dinheiro entrando, dinheiro saindo, produzindo, e me organizou. A primeira grande exposição que eu fiz com ele, me orientando, eu tive lucro e me paguei. É um negócio que não rolava, pagava tudo, todo mundo, não me pagava, nem tinha lucro. Você vê que a pessoa não leva jeito pro negócio, né? Passar o telefone do rapaz. Tem que passar. Eu me salvou mesmo, assim, mudou meus preços 30%, eu dizia, eu não vou conseguir fechar negócio, vai. Todo mundo sabe que você está cobrando abaixo, só você não vê. Foi o que ele me disse. Você vê que a pessoa não tem talento, a pessoa otimista não tem talento. Então assim, mas se você ficar humilde e falar, eu preciso adquirir, alguma coisa você vai adquirir. Não, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, I'm sorry. Pode continuar sendo, pero não vai funcionar muito dentro de uma exigência, mas é o mínimo que você pode fazer, não gastar nada. Sair sair da coisa de consumo, isso você pode fazer. Parar de comer na rua, vou me esforçar a fazer alguma coisa comigo em casa, sei lá o que, cada um com o seu desenho. Mas não tem, se você não tem um monte de dinheiro disponível, cuidado como você gasta. Eu queria fazer um gancho, fiquei pensando nisso, mas acho que o Dé se manifestou primeiro. Queria fazer pergunta, você quer trazer essa pergunta antes? Sim. É só um pontinho que tem a ver com a história de cada um, né? Quando você falou sobre dar escala para o que você vai fazer aqui, e ao mesmo tempo poder reduzir seu custo fixo, e então você falou voltar para casa da mãe. Tipo, para mim isso não é uma opção saudável. Não, mas não economia. Estamos falando de 2 anos, se é essa a tua história com a tua mãe, por exemplo, com a minha mãe seria. Mas com a aí minha, cada um com a sua não, é. Entendeu? Estou falando para quem tem. Que às vezes a pessoa até volta, a mãe fica felizona, ele fica lá 1, 2 anos e depois sai. Porque ao mesmo tempo você falou sobre a coisa do largar qualquer traço emocional. De infantilidade. O planejamento. O capitalismo é um negócio do mal. E você, só para não ser emocional com a minha mãe, que não sei o quê, porque Reich, porque Jung. Cara, estamos falando 2 anos, às vezes a mãe vai ficar felizona para não ser a sua. E você parou de pagar aluguel para se capitalizar. Ao invés de ficar de bobeira, cada um que sabe. Eu só falo isso para quem tem essa opção e quer fazer. Pode também não fazer. A cabeça fria, né? E também assim, porque, a não ser assim, é um inferno minha relação com a minha mãe. Então não, né? Não. Mas minha mãe falou, meu filho, mora aqui em casa um tempinho só para você poder se capitalizar. Isso para mim é total, ok. Até eu brinquei com isso porque tem uma resistência a isso. Não, o cara pensou bem e falou, cara, eu estou pagando 1.700. Se eu for morar de graça, não sei o que, eu vou, em 1 ano eu vou conseguir juntar 25 mil, sei lá. Alguém fez uma conta e falou, então eu vou ali, segurar aquela onda ali, passar aquela chuva.
Hoje na minha casa estão morando 2 pessoas. Eu chamei para morar, porque não tinham como pagar. E eu queria que elas economizassem até elas chegarem. Porque a casa é grande, lá foram as pessoas. A infantil, poderia ser considerada infantil, morar com a mãe ou morar comigo. Eu sou a mãe, entendeu? Mas não. O capitalismo é um terrível. Você fica muito ferrado pagando aluguel. Às vezes o aluguel come um pedaço grande do seu dinheiro. Então você devia pensar 2 vezes, entendeu? Antes de gastar um monte de dinheiro em aluguel. E é só por um tempo. Você não pode considerar aquilo sempre, é um período. Onde para você se capitalizar. Para quem tem essa opção, eu sugeriria morar com o pai, morar com um irmão que é super bem sucedido, tem um quarto, sei lá. Um amigo, dividir com mais gente. Porque eu acho que a questão da família está pior. Depende da família, né? Depende muito da família. Tem família que é maravilhoso isso. Inclusive para os pais. É uma coisa muito legal. Você está perto dos seus pais, eles velhos. Se rola bem. Geralmente família é inferno. Se não for inferno, é um apoio fundamental. Quando um pai ou uma mãe dá um apoio no momento em que você está com uma dificuldade. Não tem nada a ver com infantil, porque somos todos infantis do capitalismo. É onde separam meninos de homens. Então a gente é tudo menino e só quem são os homens são os que ganham dinheiro pra caralho. A gente está tentando ganhar algum dinheiro, sobreviver nesse contexto aí, que é terrível. Se você não tem talento, você vai penar muito. Você não tem esquema. Eu brinco com os meus amigos, tem gente que vem ao mundo com casa. Hoje é um avanço, né? E merece, né? Eu tenho alguns amigos que já a família já deixou casa. Então tá aí, né? A pessoa resolveu uma parte grande, que é uma casa. A pessoa tem uma casa. Se você não tem, tá pagando aluguel, você não faz parte do grupo que foi premiado. Eu não fui, eu não fui fazer a minha casa. Entendeu? Então, assim, tem gente que já vem com casa. Você não pode olhar isso do jeito infantil. É só isso, tem que olhar isso muito sério. Aluguel é um negócio terrível. Mas você tem essa leitura, né, desse estudo dos 180 anos, né? Dessa índice cíclico. Porque assim, foi 2008, né, que Plutão entrou em Capricórnio. 2008 né? É um fundo lá. Tem um fundo lá, eu vi que tem um fundo lá, enfim, Urano estava em Áries. Então tinham poucos planetas internos. Não entendi por que esses 180 anos de uma predominância de terra. Não, eles só se juntam quando eles fazem conjunção interna. Então não é um 180, eu tinha entendido que você estava falando que a gente estava passando por um 180 Não, mas eles só anos fizeram em 180 anos de conjunção interna, em Touro, Virgem e Capricórnio. Ciclo começa. Eles estão rodando, mas quando ele juntou foi em Touro, e depois novo em Virgem, ele Capricórnio. Tem 180 anos atrás é que eles fizeram essa conjunção em fogo, então. Não. Em fogo? No 180 anos anterior. Isso. Exatamente. Em fogo? É, fogo, terra e água, nessa sequência. Tipo, E agora serão 180 anos já. Até 1900, mais ou menos, foi. Não, foi são 800 anos. 800. Não, 180, sim. Há 180 anos atrás. Total, fazendo os 800 anos. Ali é que se construiu. Não, talvez seja, não sei se a última conjunção foi. Não. 180 anos, não. 180 anos atrás. Porque são 260 anos. Em Leão. Olha, fez nos 3 de fogo, tá? Eu não sei te dizer agora o último. Se for necessariamente Sagitário, não vou saber te dizer. Posso até verificar. Agora, eu vi. Não, Aquário é o seguinte, mas você vê que o último de 180 talvez não seja Aquário, seja Gêmeos. Eu tenho que olhar, porque isso vai andando. Agora está em 2020. Plutão é 250 anos. Então Plutão vai juntar agora em Aquário. Nem vai, porque o Júpiter e Saturno vão andar mais rápido, né? Plutão vai demorar a chegar ali. Mas então o que eu estou dizendo é isso, ele passa pelos 3. Só se junta, quando está em conjunção, é em fogo. Quando está em conjunção. E eu estava vendo esses dias que a Helena Blavatsky, em 1888, falou que em 2020 ia ter um ponto crítico e principalmente Índia, China e Europa. Acho que esse é o Brasil. Mas enfim, ela falou isso lá. O Brasil está na beira. Está na beirada. 2020 aí. Então assim, a gente
Se você pensar que a tá gente... fogo lá, não tá? Se você pensar que a gente está bem... A gente também. É aparecendo só tudo. algumas mudanças que você tem que fazer no seu jeito de tratar as coisas. Isso A matéria. também, né? Marjorie, tinha uma pergunta também. Essa questão, né? A gente está agora no vale profundo e essa questão de organização, a questão financeira sendo colocada em xeque. Capricórnio influenciando mais todos de uma forma geral. Então isso tende a tirar dinheiro do mercado também. Né, Já não tem dinheiro no mercado. Então, quem tem não está gastando, aí a gente se salva que a gente está indo para aquário, então talvez alguns grandes milionários, mas e aí, teoricamente, a gente tinha que ter se preparado antes para estar vivendo essa crise agora. Não, essa não é a primeira crise financeira que você está falando, é mais uma de uma série, né? É a mais profunda, mas teve nos anos 80 também, então tem que se preparar, mas o seguinte, dentro da realidade. Você tem que entender sua realidade e saber que você tem que tentar coisas. Você não pode ficar parado, não pode ficar em casa. Você tem que tentar coisas dentro da matéria. Desde se organizar é uma. Tentar dar escala é outra. São coisas diferentes, todas de Capricórnio. Se você pegar lá todos os textos sobre Saturno e Capricórnio, você vai entender para onde, o que você tem que trazer, que plugin você vai ter que trazer para a sua placa-mãe. Se você está num momento, então, de semear mais... Os apps que você vai ter que instalar. Qual o momento dentro dessa terra que você está? Gente, eu quero tirar foto. Seria mais um momento de... tirar sua foto.